Olá, este é o Visões do Jornalismo, um programa do mestrado profissional em jornalismo do FIAM-FAAM Centro Universitário. Todos os meses, nós recebemos acadêmicos e profissionais da área para falar sobre aspectos importantes do jornalismo brasileiro. Nesta edição, vamos falar sobre o telejornalismo. Para isso, recebemos a jornalista e apresentadora do SBT, Carolina Aguaidas, e Edna de Mello Silva, professora da Universidade Federal de São Paulo e coordenadora nacional do Grupo de Pesquisa Telejornalismo do Intercom. Olá, Edna. Olá, Carolina. Muito obrigada pela presença no programa de hoje. Olá, muito obrigada. Eu que agradeço o convite de estar aqui participando com vocês. Muita satisfação em estar com vocês aqui. Vou começar falando sobre uma certa mudança que a gente vem observando no telejornalismo brasileiro. Uma informalidade mais presente. O apresentador agora abandona mais a bancada, fica em pé, usa uma linguagem um pouco mais oral, mais familiar. Por que houve essa mudança? A que a gente pode dever essa mudança? Foi o público que pediu, uma busca de audiência, foi uma aposta do telejornalismo? Eu acho que é uma forma do jornalista ficar mais próximo do telespectador, né? A gente tinha antes uma coisa muito dura, muito séria. O jornalista era uma pessoa que estava lá, né? Tipo, aquele olá, boa noite, longe de todo mundo. E isso vai distanciando muito as pessoas. Eu imagino. E hoje que a gente tem a internet, né? Que tem aquela informação a todo momento, em todo lugar. Então, faltava um pouco ali dessa relação mais próxima. No momento que o jornalista sai da bancada, que ele gesticula mais, que às vezes, ao invés de falar está, ele fala um tá, coloca uma linguagem mais coloquial, ele se aproxima mais do telespectador e a pessoa passa a achar que, realmente, ele está conversando comigo, ele está falando comigo, me passando a informação. Então, acho que faz parte de um processo que a gente tem no jornalismo hoje também, né? De acelerar, né? De se saber tudo mais rápido, tudo antes da hora, então a gente também tem que se adequar. Acho que todas as profissões estão se adequando, o jornalismo também. Quando a gente fala de telejornalismo, a gente está falando de um produto noticioso que se iniciou nos anos 50, então, do século passado. Então, assim, são muitos anos, são quase 70 anos de prática. E, ao longo do tempo, ele teve que se renovar. Ele teve que acompanhar todas as tecnologias de cada época. E essa presença mais marcante na bancada foi uma presença histórica muito forte. Durou até ali os anos 2000, com segurança até a primeira década dos anos 2000, se manteve a bancada. A ausência da bancada sinalizou também esse momento em que esses conteúdos dos produtos televisivos também começaram a ser ampliados em outras plataformas, como nos portais das próprias emissoras. E mesmo essa presença também da informação audiovisual, que antes era própria da televisão, também na internet, também foi um momento de convergência, em que novos formatos foram sendo criados e que essa necessidade também de falar com o público que já estava acostumado com uma maior flexibilidade, sem aquela austeridade que a bancada institui como um lugar de fala daquele que sabe, enquanto o espectador é aquele do outro lado da tela. Então, a bancada, ela simboliza também essa queda desse muro, né? Mas ainda há jornais que permanecem, ainda como sinalizando que ali é um local de mais conhecimento, de uma formalidade maior. Então, assim, os principais telejornais permanecem com a bancada, né? E, muito embora a gente já saiba que a tendência é que seja cada vez mais flexibilizado esse espaço, né? Que o apresentador ele tenha mais esse lugar de diálogo, ao invés de ser somente um lugar em que ele estabelece quem fala, né? Ele estabelece a ordem, inclusive, de fala. Né? E até a própria forma de se falar, né? Antes se tinha muito só aquela leitura do TP, e hoje a maioria dos profissionais tem também ali um momento que ele pode opinar, pode falar um pouco sobre aquela reportagem que foi exibida, que eu acho que isso também traz essa aproximação com o público, né? Porque, assim, a gente não está ali para mostrar, externar a nossa opinião, a gente tenta manter ainda a imparcialidade enquanto jornalista dentro daquele processo de seriedade, mas tu consegue, às vezes, ali, né? Um caso absurdo que aconteceu, que todo mundo sabe, nossa, que coisa horrível é isso, né? Esse crime bárbaro, enfim. E aí você consegue também mostrar um pouco que
a gente também tem sentimento, né? As pessoas acham, não, como é que vocês podem ver, né, essas notícias todos os dias? A gente também tem sentimento e consegue externar isso um pouco mais, sem ter do outro lado a pessoa falando, nossa, olha só o que ele falou. Não, a pessoa vê que nós somos iguais também, né? Tira um pouco desse patamar acima, que se tinha muito antes, eu acho, do jornalista, e nós passamos a ser pessoas comuns, que de fato somos, só que a gente está ali na televisão porque é o nosso trabalho, é o ambiente que a gente trabalha. Ressalta a figura do jornalista como mediador, e não só como um leitor de notícias, alguém que está dizendo um texto que já está preparado. Exatamente, eu acho que isso aproxima muito as pessoas. A gente tem um retorno na rua, assim, das pessoas também, em relação a isso, sabe? Gostei do que você falou, realmente eu gosto do jeito que você apresenta, né? Isso do gestual, de você conversar, você olhar para a câmera, apontar, que antes era uma coisa também que ninguém se mexia, ficava todo mundo, né, assim, estátua ali parado. Então, hoje, acho que tudo isso faz parte dessa mudança e dessa modernização, né, assim, no telejornalismo. Ao mesmo tempo, é um desafio, porque na nossa preparação como jornalista, né, é muito difícil a gente ter oportunidade de trabalhar técnicas de corpo, técnicas de vocalização, que são próprias até um espaço mais ligado às artes, ao teatro. E, na verdade, há uma dramatização também desse espaço. Você tem que saber ocupar o espaço cênico do estúdio, saber a hora que você deve olhar para a câmera, a hora que você deve se dirigir ao monitor, que necessariamente não está no mesmo campo visual que você, né? Tem toda aquela jogada de você hoje das telas, das várias telas que estão no estúdio para criar aquela sensação de presença, né? Então, assim, são lugares bem definidos mesmo, espaços mesmo de dramaturgia. Há uma dramaturgia ali envolvida, até uma das pesquisadoras do nosso grupo, a Ilusca Coutinho, ela fala disso, da dramaturgia, né, na informação jornalística, né? E isso a gente só desenvolve um pouco com o tempo, né, com a prática, né, mas não é uma disciplina própria da formação do jornalista profissional, ter essa atividade mais voltada para esse desenvolvimento mais de postura, do andar, né, do espaço cênico. E, no entanto, é uma exigência cada vez mais frequente do jornalista que atua em televisão, que seja capaz de fazer essa mediação e atuar também com o corpo, não mais somente com a fala ou com o pensamento, porque são muitas coisas para você. Fica mais difícil agora. E tem ainda toda a parte da interatividade também com o telespectador, né? Quase todos os telejornais, enfim, na televisão hoje tem ali, né? Você manda mensagem pelo Twitter, tem a hashtag, e tudo isso eu acho que também faz parte dessa aproximação. Mas também é mais coisa que a gente tem que fazer, porque daí você tem que mexer no telão, né? Tem coisas às vezes que são virtuais, que você tem que ir lá, tem que mostrar, e aí tudo isso faz parte desse processo mesmo que a gente tem que ir se adequando. Eu acho, inclusive, que na minha época, ainda na faculdade também, a gente ainda tinha toda essa parte de saber como se portar na bancada, na reportagem, segurar o microfone, mas acho que isso é uma coisa que aos poucos tem que entrar também no dia a dia da academia, porque é o novo jornalismo, assim, a gente não vai mais retroceder, acho que a tendência é daqui para mais ainda do que isso, né? Cada vez mais ter esse gestual, essa mobilidade, então são coisas também que a gente tem que pensar desde a vida acadêmica para conseguir chegar no mercado de trabalho já preparado. E outra mudança afeta o seu dia a dia, né? Você também apresenta um telejornal na madrugada. Na madrugada, apresenta o SBT Brasil também, mas também o SBT Notícias na madrugada. E você tem concorrência até nesse horário. É uma mudança, o jornalismo tomando o lugar do entretenimento nas madrugadas? Por que houve essa ideia de criar jornalismo agora no horário que, em tese, era perdido, né, para o telejornalismo na televisão? Tinha muito, né, só o entretenimento, filmes, séries, né? Na emissora que eu trabalho hoje, que é no SBT, foi uma ideia vinda do próprio Silvio Santos. Ele quis colocar mais tempo de jornal e ele queria jornal ao vivo, quase sem intervalo, trocando só os apresentadores, né, para dar uma ideia ali de que realmente você tem uma continuidade, não é ao mesmo tempo a mesma notícia, a mesma pessoa apresentando, mas trouxe um nicho muito grande, porque desde o início ele apostou nisso e já teve um retorno de audiência, né, de pessoas visualizando, de pessoas acompanhando, e as outras emissoras começaram a se dar conta de que tinha um nicho ali. Eu acredito que muito porque hoje a gente tem o Netflix, a gente tem, né, a internet, tem tudo ali para o entretenimento na mão da pessoa. Ela não precisa estar na TV aberta para isso. E o jornalismo ainda é muito na TV aberta ou na internet, né?
Então, assim, a pessoa hoje, cada vez mais no mundo globalizado, quer saber o que se passa na política, na economia, né? No dia a dia, como é que está a violência no estado que ela mora, na cidade que ela mora. E aí, ali, ela tem essa opção. A gente sabe que é um público, assim, é um público específico, são pessoas que trabalham à noite, né? Pessoas ou que têm insônia ou que trabalham à noite. É um garçom, é o pessoal da padaria, é o pessoal que sai cedo de casa. E são pessoas que querem estar bem informadas desde cedo. Então, é um nicho que se encontrou e que fez todo mundo se mexer. Outros telejornais começaram a entrar no ar mais cedo também e viram que está dando certo, né? Assim, se coloca muita prestação de serviço para a pessoa que está saindo de casa, mas eu acho que é uma nova tendência, assim, também, da gente ter mais espaço e aí dentro desse espaço também fazer esse uso desse novo jornalismo, de trazer muito repórter ao vivo. A gente hoje usa muito o repórter até, às vezes, mais ao vivo do que na própria reportagem, porque ali a pessoa para prestar mais atenção, né? O que o repórter está falando? Por que ele está no metrô agora? Porque aconteceu um problema, então, opa, então hoje eu vou de carro, hoje eu vou pegar um transporte coletivo, vou de ônibus, né, para o meu trabalho. Então, acho que tudo isso faz parte dessa mudança que a gente tem, inclusive de horário. Sabe que hoje, até uma curiosidade assim, que eu notei, conforme as pessoas conversam com a gente, tem mais gente, às vezes, que me parece que assiste à madrugada do que no horário nobre do telejornal. Porque ali no horário nobre, entre 7 e 8 horas da noite, né, que são os principais jornais, às vezes a pessoa ainda está na rua, está na faculdade, está saindo do trabalho, está no trânsito e não consegue assistir. E aí, durante a madrugada, é o horário ali que ela está se ajeitando, ou está acordando, ou está indo dormir, e fica sabendo um pouquinho do que está acontecendo. Acho que é uma mudança de comportamento também. Era uma programação que havia apenas nos canais pagos, de telejornalismo, né, que Exatamente. sempre teve. Canais fechados e que nem todo mundo tinha acesso também, né? Talvez é um roubo de audiência do rádio, talvez, porque esse trabalhador que acorda cedo... O rádio sempre foi o companheiro, né? Pode ser, mas eu acho que o rádio tem muito espaço, assim. Eu vim também, o meu começo na carreira foi em rádio, e eu sempre ouvi as pessoas falarem, porque o rádio vai acabar, e eu tenho certeza que o rádio, assim como a TV, não vão acabar. Tem espaço para todos os veículos, né? Mas talvez sim, talvez seja uma facilidade, a pessoa consegue saber o que está acontecendo e assistir ao mesmo tempo, né, na televisão, e aí pode ser uma troca, do rádio para a TV também. Mas, historicamente, a gente sempre teve um momento que era o prolongamento assim da madrugada. Se vinha dos programas, dos telejornais, os em rede, sempre ali pelo horário das 8, 9 horas da noite. Na sequência, no final da noite, tem um grande jornal. E, em alguns casos, algumas emissoras fizeram pontualmente algumas tentativas de se implementar um outro horário, que iria ali entre 1 e 2 horas da manhã. Eu me lembro até no SBT, acho que tinha o programa do Hermano Henning. Sim, que começava bem tarde. Que era bem tarde, mas foram iniciativas pontuais. Eu acho que o grande momento que a gente está vivendo hoje é que essa programação está bem longa. Ela se inicia às 2 horas da manhã, ela vai até às 6 com o mesmo produto jornalístico. Então, essa alteração até dos apresentadores durante o programa é também um marco que a gente não tinha. É um jornal que não acaba, né? Ele vai continuando. Tem uma continuidade. Os apresentadores, eles são trocados durante o programa e a linha editorial vai continuando, algumas reportagens vão sendo apresentadas, tem todo um desenho editorial, porque é um grande programa, né? Então, essa tendência, eu acho que vem muito também dessa questão da gente viver numa sociedade que não para também, né? Então, a internet, essa emergência de você sempre estar antenado com o que está acontecendo e, efetivamente, a público, né? Porque a televisão, ela tem um modelo comercial muito forte, né? Então, existe público, existem empresas interessadas em patrocinar o programa, então, né, uniu ali vários fatores que levaram a isso. Mas é bem interessante, mas assim, pontualmente, é um fenômeno bem urbano, né? Talvez não faça sentido para quem não está nos grandes centros, porque não dá para ter uma abrangência regional, por exemplo. Ela é bem focada nos acontecimentos das grandes capitais, é um pouco também do que as pessoas viram durante o dia. É difícil ter uma produção exclusiva para um telejornal nesse horário. Até porque é o horário que a cidade dorme. Então, tem toda aquela rotina dos plantões, de você correr, né, as delegacias de polícia, saber os hospitais, o que está acontecendo, mas isso tudo tem um limite, né? Então, realmente, quando a cidade acorda, né, aí tem toda uma outra produção jornalística de outros temas. Então, basicamente, esses telejornais,
eles resgatam um pouco tudo que foi notícia durante o dia, Exato. né? Dá um aprofundamento para alguns temas internacionais das agências de notícias. Ele tem mais esse olhar assim de panorama, né? Para você ter assim um desdobramento, não, o que foi o dia de hoje, né? Aí você tem todo um desenho, né? Mas os momentos de análise mesmo estão nos outros telejornais em outros horários, né? Você não tem a presença, por exemplo, de um comentarista, né? E as entradas ao vivo realmente são aqueles momentos que a gente torce para não ter, né? Porque é quando tem alguma coisa muito problema, forte, né? Melhor não. Um incêndio, uma catástrofe, né? Alguém adoeceu, está no plantão no hospital, né? Então, assim, mas sem dúvida alguma, é um novo momento que a gente está tendo, né? Com certeza. Eu acredito que a internet também trouxe, né, essa novidade de que onde que está o espaço da informação, né? As pessoas veem muito, às vezes antes já viram a notícia, algum amigo compartilhou o vídeo tal, mas o telejornal é aquele lugar que dá legitimidade, não, de fato aquilo aconteceu. Olha, foi verdade, né? Não é boato, né? Exato, hoje se Né? fala tanto em fake news, né? Eu acho que o papel ainda nosso, enquanto jornalistas, é esse, né? Porque hoje todo mundo vira repórter, todo mundo vira jornalista na internet, né? Divulga um vídeo, recebi aqui, manda adiante, e ninguém sabe a veracidade daquele fato. Então, ainda as pessoas procuram muito, né? Esse conhecimento que vem, né, claro, da emissora, da nossa fonte de informação, para saber se de fato aquilo aconteceu. Num episódio mais recente agora, nesse atentado aí com faca do candidato à presidência do Jair Bolsonaro, saiu a informação, a gente estava recém recebendo na redação, o vídeo já estava viralizando, mas ninguém sabia o que tinha acontecido, se de fato era verdade. Então, assim, é no jornalista que as pessoas vão em busca da informação mais correta, né? Então, acho que também por isso, quando se fala, mas a profissão ainda tem futuro, eu acho que tem. Vai ter sempre espaço e a gente vem sempre com esse papel de realmente informar a sociedade. E a gente está falando muito do novo aqui, né, nessa conversa. Vou continuar nesse assunto com a pesquisa da Edna, que é sobre realidade aumentada, 360 graus, e essas tecnologias que possibilitam, né, que o espectador entre um pouco na reportagem, sinta um pouco, entre aspas, o que o repórter está vivendo. Edna, o que isso traz de fato de inovação para o telejornalismo? O que é apenas o uso da tecnologia pela disponibilidade dela? Quer dizer, tem aí, vamos usar. Olha, eu creio assim, que a tecnologia em si, ela não faz o que o jornalismo faz. Mas é possível você utilizar a tecnologia para dar informação com qualidade. A diferença, o que vai fazer a diferença é o uso daquela tecnologia. São as escolhas que os repórteres, que os editores vão fazer a respeito daquele uso. Então, o que de fato tem de novo é que assim, o modelo que a gente tem de fruição da televisão, que é aquela ideia de uma grande tela na sala, né? Aquele espaço que as pessoas param ali o seu dia a dia para assistir, né? É diferente nesse momento de que você coloca um óculos, né? E que você olha em outra tela. Esse universo de realidade virtual, principalmente, que está mais presente nos vídeos 360 graus, eles funcionam como uma extensão multiplataforma, usando até um termo aqui do congresso de vocês, aqui da casa. Então, assim, o SBT já usou algumas vezes um tema assim, que eu estudo bastante, aquele da Batalha de Mossul, que eles apresentavam durante o telejornal, o SBT Brasil, a notícia, a cobertura especial estava sendo apresentada e na tela aparecia o símbolo dizendo que você poderia ter a continuação daquela cobertura tanto no site como no YouTube, como nas outras plataformas. E aí, com o óculos, ou mesmo sem óculos, é possível você explorar, você tem acesso a outros olhares do ambiente, né? Porque é uma gravação feita com uma câmera especial que permite que o seu olhar se prolongue, diferente daquela imagem que você sempre teve, né? Você explora melhor aquilo, né? Agora, em termos de qualidade de informação, a gente não pode afirmar que só a tecnologia garanta isso, mas existem usos dessa tecnologia que realmente fazem diferença. Por exemplo, durante a pesquisa, nós levantamos alguns exemplos
por exemplo, de casos e de cobertura numa comunidade periférica. Então, você tem o olhar da pessoa que vive aquela comunidade, com os sons, né? Com realmente você andando por aquelas ruas. Então, você não tem só um recorte do momento de fala. São reportagens com mais tempo de exploração. Né? Então, geralmente a gente tem numa reportagem de telejornal 3 minutos, reportagens longas, 5 minutos, é uma coisa assim relativamente curta. Essas reportagens têm em média 12, 15 minutos. Então, elas são diferentes porque elas permitem uma maior exploração, mas ainda é focado muito na imagem. E também é possível você agregar sons ambientes, né? Agregar trilha sonora para aumentar a emoção, mas realmente faz diferença quando ela aproxima as pessoas das pessoas. Né? Ela aproxima o fato, aquilo que foi noticiado, né? Para que a pessoa possa ser tocada por algo. Aí eu acho que ela cumpre realmente a função. Dependeria da história. Depende daquilo que eu quero contar. Se envolve gente, histórias de vida, isso faz mais sentido, ou talvez natureza, experimentação da natureza. Não é para usar para qualquer... Não, senão fica mais do mesmo. Assim, para a gente pensar no que a gente está falando, por exemplo, o programa Fantástico, ele tem aquelas inserções do ambiente. Por exemplo, os apresentadores estão falando de um tema, aí o cenário ali tem aquela inserção de alguns elementos que faz você se sentir dentro do cenário. Né? Então, aquilo a gente pode chamar de realidade aumentada. Teve no momento da cobertura da Copa, o Thiago Leifert, ele teve um momento que ele colocou os óculos, ele interagiu, a gente via na televisão 2 ou 3 bonecos dançando e ele também tinha uma interação ali diferente com aqueles bonecos. Aquilo é realidade mista, indo para a realidade virtual. Né? Ela estava falando de um exemplo que eu gostaria até que você contasse para a gente. Foi bem recente, foi um vídeo que viralizou, inclusive, nas redes sociais. É uma moça do tempo, né, uma apresentadora do tempo da CNN. Ela falava sobre o furacão Florence, que agora estava passando pelos Estados Unidos e causando, né, um monte de destruição por lá. E aí, conforme ela ia falando, a arte ia mostrando o que acontecia no momento da passagem do furacão. Então, ela dizia que a água ia subindo, aí cobria os carros, daqui a pouco a água já estava assim acima da cabeça dela. E ela terminava dizendo, então, por favor, quem puder, se retire de casa. Porque a gente, às vezes, acha que um fenômeno natural desses, uma catástrofe, não vai nos atingir. As pessoas não têm essa noção. E, às vezes, a decisão que ela toma naquele momento vai decidir se ela vai continuar vivendo ou se ela vai acabar sendo levada à morte com a passagem desse fenômeno, né? Então, eu achei isso muito legal, que mostra bem esse exemplo do uso da tecnologia a nosso favor, chama a atenção de quem está em casa e é uma prestação de serviço. Olha, se você puder, saia de casa que você vai salvar a sua vida. Então, esse vídeo eu achei muito legal e é uma das maneiras da gente mostrar aí como a tecnologia auxilia, né? Mais do que a tecnologia em si, o uso da tecnologia faz diferença. Nós temos, assim, em relação ao que foi iniciado, as primeiras experiências assim em jornais, começou mais no jornal impresso. Né? A gente pode pensar que começou antes na televisão, mas foram os impressos. Os portais dos impressos começaram com o uso, né, principalmente de fotografia 360, vídeos 360. E ainda era com essa tentativa, assim, com esse olhar mais que a gente fala do entretenimento, de você observar, né, mais com detalhes, ser mais imagético. Né? Os conteúdos informativos foram se agregando aos poucos, mas hoje nós temos experiências muito importantes mesmo, de relação, de imersão nesses conteúdos. Mas, assim, em termos de televisão, qual é o desafio? Você não consegue assistir junto. Porque a experiência é individual. Você coloca o óculos ou você explora aquele ambiente, né, táctil, né, porque você vai afastando o vídeo, vai olhando. Né? Então, é uma experiência diferente do que a gente estava acostumado. Mas ela pode ser complementar à experiência que a gente tinha com a televisão tradicional. Ela ainda não é feita com muita regularidade. As emissoras estão tratando, mesmo assim, as redes, como algo especial, né? Porque precisa de produção. Você tem todo o momento de captação e depois você tem todo o momento de edição.
Exige mais tempo, né? Que hoje em dia a gente cada vez, né, faz as coisas com menos tempo no jornalismo também. E também precisa de tempo para você consumir. Não é um tipo de coisa que você faz em duas telas. Você assistindo a televisão, você vai explorando a outra. Também não dá para fazer isso. Quer dizer, é algo que deve continuar como especial, como algo mais elaborado por um tempo, porque tanto para produzir quanto para ver, para consumir, ela precisa de mais tempo ou de algum aparato. Não vamos ter 360 graus no dia a dia do Telejornal das 8, por exemplo. Olha, eu creio que só por um tempo, somente em reportagens especiais. Mas eu acredito muito no potencial informativo. Do mesmo jeito que hoje a gente vê muitos gráficos, né, os cenários dos telejornais estão cada vez mais informativos visualmente, eu acho que essa é uma tecnologia que também vem auxiliar a essa informação chegar mais rápido para as pessoas. Mais rápido, de uma forma mais intensa, de uma forma realmente que o telespectador possa se reconhecer como agente daquilo. Porque no movimento tradicional de câmera, tudo está enquadrado. Como o nosso aqui, por exemplo. A gente cabe aqui no espaço delimitado. Essa proposta é de você aumentar esse espaço, mas ainda vai estar limitado pelo alcance da lente. Isso a gente não consegue. Mas a proposta é de diminuir a distância. Essa tele, ela se torna mais curta e traz realmente o telespectador, ele se torna de certa forma agente. Ainda não é possível, por exemplo, você ter uma interação completa porque é um ambiente que foi gravado, que foi determinado, os alcances ainda são limitados. Mas, sem dúvida, ele aumenta o potencial de exploração daquilo que você está vendo. O tempo está acabando, mas tem ainda uns 2 minutinhos para a gente falar um pouco sobre o papel da academia, né? Da universidade, o que a gente pode, o que a gente deve melhorar. Em termos de formação, a gente falou um pouco sobre a questão de corpo, né? Posicionamento diferente, mas também na pesquisa, né? O que a gente tem avançado, o que ainda falta fazer? Olha, no campo do telejornalismo, né, a gente tem muitas pesquisas já, mas eu tenho muito orgulho de falar, né, dessa área, porque se a gente for pensar que ele começou no início dos anos de 1950, ele ainda hoje é tema, né? As pessoas assistem à televisão, as pessoas gostam de saber das informações, e é um lugar onde há legitimidade de conhecimento. Né? Então, por mais que outros meios de comunicação foram surgindo ao longo do tempo, ainda é esse lugar que as pessoas têm essa credibilidade. Então, as pesquisas acompanham isso. Tudo é possível de ser pesquisado. Uma característica muito interessante desse campo é que nós temos profissionais de televisão pesquisando televisão e dando sua contribuição para aquilo que nem sempre é possível fazer no dia a dia. Então, eu acho assim que os caminhos são infindáveis, né? É um produto que se renova todos os dias, e quem pesquisa telejornalismo está falando de um veículo que a maioria da população tem como referência. Então, assim, você faz diferença ao pesquisar e ao fazer televisão, né? Essa área é muito frequente que os próprios profissionais, né, que já fizeram televisão, vão discutir isso na academia. Né? Outros olhares, da filosofia, da área da linguística, são bem-vindos também para pesquisar jornalismo. Né? E sempre vai ter espaço para todo mundo. Isso que eu acho muito legal. É uma área muito aberta, né, a novos pesquisadores, a novos grupos. Eu acho que na prática também o profissional tem que estar disposto sempre a se reinventar. Assim como o mundo vai se reinventando, né, e a tecnologia, a gente também tem que se reinventar. Eu acho que quem estiver disposto a isso vai se manter também trabalhando dentro do mercado e sempre conseguindo cada vez mais se aproximar do telespectador, que é sempre a ideia do jornalista de conseguir passar a informação e de ter esse retorno de quem está ali do outro lado da tela nos assistindo. Vocês sabem, vocês são de telejornalismo, o tempo é o vilão. Mas agradeço muito a presença de vocês, acho que foi um papo bastante criativo, né? A gente foi falando de diferentes áreas que não são normalmente as usuais no telejornalismo, mas a gente apontou para a mudança, para o novo, que está vindo agora com novos formatos e novas linguagens. Muito obrigada pela presença de vocês aqui.
Agradeço pelo convite, pode chamar sempre que eu venho. Tá? Pode deixar, eu te chamo. Muito obrigada, é sempre um prazer. Muito obrigada. Você, obrigada pela presença e até o nosso próximo programa.